Boa noite, sejam todos bem-vindos ao capítulo 11 do Tânia. Semana passada nós vimos no capítulo 10 quem é o tzadik. Tzadik é uma pessoa iluminada que ela conseguiu exterminar e eliminar completamente o mal dentro dele. É uma pessoa que ela não é nada egoísta, justo pelo contrário, ela conseguiu transformar o próprio ego dela em pureza e altruísmo. Hoje veremos o contrário do tzadik, que ele é chamado de Rashá. Tradução literal é perverso. É perverso. Vamos ver quem é um perverso de acordo com a Torá. Começa o Alter Rebbe no capítulo 11 e Deus fez tudo equivalente. Do bom você tem o mal. Então, Rashá vetovlo, uma pessoa que ela é chamada perverso, que é bom para ele é o oposto do tzadik veralo, que é o tzadik incompleto. O que quer dizer isso aqui? É uma pessoa que o bem, o bom da alma dele, divina, que está no seu intelecto e do lado direito do coração, está quebrado e anulado perante o mal da impureza, fecha a porta por favor, da impureza que está do lado esquerdo do coração. Vamos explicar isso aqui melhor. Isso se divide em dezenas de milhares de níveis diferentes em quantidade e qualidade da anulação do bem perante o mal. Deus nos livre. Tem uma pessoa que a anulação dentro dele do bem perante o mal é muito pouca. E não é sempre. Mas de vez em quando o mal interior prevalece sobre o bom e conquista a pequena cidade que é o corpo da pessoa. Mas não inteira, apenas uma parte da pessoa para que ela escute a sua voz e vira uma carruagem para um dos seus 3 vestimentos que nós já falamos antes, que é ou ação, fazer pecados de leve e não graves, Chas v'Shalom, ou na fala, falar um pouquinho de fofoca do outro, algumas gozações do outro e etc. E a pessoa acha que não está fazendo nada de mal. Ou também no pensamento, que são pensamentos de pecado que, de acordo com o Talmud, eles são mais graves às vezes do que o próprio pecado. Vamos entender isso aqui daqui a pouco por quê. Vamos explicar o que ele está falando agora. Ele está falando aqui o seguinte: o que é um Rashá? Rashá é uma pessoa que ele deixa o mal dominar o bem. Às vezes, como a gente já viu no primeiro capítulo, que um Benoni, que é um intermediário, ele não é um iluminado, ele é um intermediário, ele sempre consegue controlar o Yetzer Hará, o mal dele. Uma pessoa que uma vez no dia ele deixa ser levado pelo lado negativo, ele já é chamado de perverso pela Torá. Quer dizer, perverso não é o pecador, já não é Benoni. Quer dizer, um perverso não é uma pessoa extremamente ruim. Não, ele é uma pessoa que ele se deixa descontrolar, nem que seja uma vez por dia. E por isso que ele fala que tem dezenas de milhares de níveis dessas pessoas. Por quê? Porque tem uma pessoa que ela 99% das vezes perde a luta contra o Yetzer Hará dele. Tem pessoas que 80% das vezes, tem pessoas que 50%, tem pessoas que é uma vez por mês. Mas mesmo o cara que uma vez por mês se deixa descontrolar, Benoni ele já não é, ele é um Rashá. Todo mundo é Rashá. Exatamente. Todo mundo. Menos poucos que talvez a gente nem conhece, mas... e os Benonim, que é mais difícil ser Benoni do que Tzadik. A gente vai ver no próximo capítulo que é Benoni. Por quê? O Tzadik ele já é iluminado, ele já não tem Yetzer Hará. O Benoni ele tem a luta e ele vence a luta. Muito mais difícil você vencer a luta todo dia. Lado negativo usando. Exatamente. Ou que ele teve, mas já matou, como a gente viu no capítulo anterior. Agora, o que ele mencionou aqui? Que pode ser uma pessoa que ele peca na ação, ou talvez na fala, ou até mesmo no pensamento. Ele menciona aqui que é mais grave às vezes o pensamento do que a ação. Por que ele falou isso? Porque às vezes uma pessoa, ela se descontrola na ação, mas ele não ficou planejando, pensando muito naquilo. Chegou na hora H, ele errou. Tudo bem. Agora, alguém que fica pensando em bobagem, alguém que fica pensando, ele se contamina às vezes mais do que a pessoa que errou uma vez na ação. Às vezes é pior do que o Maaseh. Às vezes a Machshavá é pior que o Maaseh. Então ele dá um exemplo aqui. Mesmo que uma pessoa ela não pensa na prática em fazer e cometer o pecado, mas ele só ficou imaginando, por exemplo, alguma... Aqui ele menciona, por exemplo, uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Mesmo que não fosse ele mesmo. Ele só ficou imaginando para ter prazer disso. Ele já está transgredindo algo que a Torá falou, que é
Venishmarta mikol davar ra. Está escrito assim, se cuide de qualquer pensamento negativo. Quer dizer, mesmo o pensamento, é difícil, como a Luana falou, é difícil achar alguém assim, mas a pessoa tem domínio sobre o pensamento também. Aí você vai falar, não, mas às vezes não. Pensamento intrusivo vem sendo. Ó, muito bom. Isso não é pecado. Esse primeiro pensamento, ele realmente tem razão. Ela quer dizer, um pensamento que cai de repente na tua cabeça, você não tem como evitar. Você tem razão. Só se você, lógico que quanto mais coisa boa você vai pensar, mais chance tem de ter pensamentos positivos. Exatamente. Então você tem culpa um pouco porque você. De demônio às vezes vem. É o Não, mas por quê? É sério. Não, pode ser de demônio, ou pode ser, como ele falou, de sexualidade. Tudo depende do que a pessoa fica assistindo. Por isso que você tem controle. Então, Luana, qual que é o controle? O controle do que você vai assistir. Não, você tem controle do que você vai ver. Entendeu? Quero dizer? Quer dizer, isso, por isso que não é 100%. Essa é a razão que o primeiro pensamento que caiu na cabeça da pessoa, ele não é culpado. O problema é se você dá continuidade para esse pensamento, porque aí você já tem responsabilidade. Então, o primeiro pensamento, vamos dizer que veio alguma bobagem, alguma coisa, e você direto falou, não quero pensar nisso, você não é culpa tua nenhuma. Não é pecado nenhum. Mas se você manteve esse pensamento, aí já é um Benoni, que é o cara totalmente controlado, ele expulsa imediatamente o pensamento ruim que cai na cabeça dele. Pensar ou fazer? Os três, pensar, falar ou fazer. Qualquer um dos três. Se pensar em não fazer... Ele já cometeu um pecadinho que foi de pensar propositalmente. Não, mas ele pensou e saiu da cabeça dele. Aí não. Mas se ele ficou pensando nisso propositalmente, ele é culpado. Agora ele continua o seguinte, ou, por exemplo, se é um horário bom para estudar a Torá, vamos dizer que ele tem horário livre que ele poderia estudar a Torá, e aí ele fica gastando tempo à toa. Quer dizer, uma pessoa que ela desperdiça muito tempo, como está explicado no Pirkei Avot, uma pessoa que acorda à noite e ele fica jogando tempo fora, em vez de ele estudar, não estou conseguindo dormir, em vez de ele estudar alguma coisa, ele fica jogando joguinho ou fazendo outra coisa, vai vendo um filme, também, quer dizer, jogar tempo fora é uma transgressão também, de acordo com a Torá, claro. Então, naquela hora ele é chamado de irachá, olha que interessante, naquela hora ele é chamado de irachá, porque naquele momento o mal, como a gente fala mal, não é maldade, né? Porque a gente está acostumado, não é que ele está fazendo maldade com alguém, ele não está fazendo mal para ninguém. Mas o mal quer dizer, o instinto animal dele está dominando ele, pode ser na preguiça, pode ser nos desejos, pode ser tentações, pode ser orgulho. Aí foi sem querer. Mas aqui a gente não está querendo julgar a pessoa. Não, digo, aqui a gente está estudando, mas se a pessoa não sabe... Não, mas mesmo que a pessoa não sabe... Ela tem sono, então, vê um filme. Então, eu quero falar, vou te explicar. Aqui a gente não está querendo julgar o cara quantos pontinhos com Deus ele ganhou ou não. Isso não é uma coisa de Chabad, certo? Hassidut quer entender o que está acontecendo dentro dele. Então, independente se ele sabe ou não, mas se ele é uma pessoa que sempre segue o instinto dele, ele é um rachá. Entendeu? Mesmo que ele nunca estudou Torá na vida. Mas rachá, eu não estou querendo julgar ele como rachá e culpar ele como rachá. Estamos querendo dizer assim, que uma pessoa que está sendo dominada pelo instinto dele, ele não tem controle da mente sobre o coração. Entendeu? Então não estamos querendo julgar a pessoa. Agora, o que ele fala aqui? Que naquela hora que o mal prevalece e investe-se no corpo da pessoa e faz ele pecar e impurifica ele, mas depois o bem já se prevalece também, que vem da alma divina, e a pessoa se arrepende. Muitas vezes a gente faz uma coisa errada, a gente se arrepende. E pede perdão para Hashem. E Deus perdoa a pessoa. O judaísmo fala que sempre que você pede desculpa para Hashem, ele te desculpa. Se a pessoa voltou de acordo com aquilo que os sábios falam que é uma tchuvá verdadeira, como tem mais para frente no Tânia, numa parte que chama a carta da tchuvá, ele explica que tem 3 tipos de tchuvá, depende do tipo de transgressão, se foi algo proibitivo, se foi algo positivo. Como o Rabi Ishmael explicava, a gente não vai entrar nisso aqui agora. Agora ele fala uma outra coisa. Tem pessoas que o mal prevalece mais ainda neles. E não é que o cara peca de vez em quando, não. Ele transgride nas 3 vestimentas, tanto no pensamento, como na fala, como na ação. E com pecados mais graves. E com mais proximidade um do outro. Quer dizer, não é de vez em quando. O cara se descontrola mais constantemente. Mesmo assim, de vez em quando ele se arrepende. Entre um pecado e outro, a pessoa vai lá, ai, que droga, fiz isso de novo, estou viciado. Sério? Quer dizer, o cara realmente ele acha que ele não deveria estar fazendo, mas ele perde a guerra o tempo inteiro. E vem pensamentos de arrependimento, de techuvá, do lado positivo que tem dentro dele, que se fortalece de vez em quando. Mas ele não tem força suficiente para vencer o mal, para se separar e abandonar os pecados completamente.
E sobre isso disseram nossos sábios, Reshaim meleim haratot. Quer dizer o seguinte, os Reshaim, os perversos, eles estão cheios de arrependimentos. Quer dizer, a maioria dos perversos, diz o Alter Rebbe, não são pessoas totalmente más. Não, são pessoas que se descontrolam. Quer dizer, o cara faz errado, se arrepende. Faz errado, pede desculpa. Hã? De acordo com a Torá, tem 613 coisas que você deveria fazer ou deixar de fazer. Pelo judaísmo é isso, certo? Agora, cada um no seu nível, cada um naquilo que ele está acreditando, que ele está disposto a cumprir e que ele decidiu, se dispôs a cumprir, dentro daquilo, ele tem que analisar se ele está conseguindo ou não, entendeu? O Freud chamaria o perverso de neurótico. Pode ser. Quer dizer, uma pessoa que ela acaba... Como que é a definição de neurótico? Não, neurótico é a pessoa que fica se preocupando com várias coisas, tem problemas. Então, quer dizer... O perverso é mais o psicopata. Pode ser. Quer dizer, é uma pessoa que ela precisa vencer... O neurótico tem que vencer esses medos, né? Sim. E qual que é o limite? Ó, agora a gente vai ver o limite. Qual que é o... Agora você vai ver o pior de todos. Você vai ver agora qual que é. Ainda não chegamos no pior. Agora ele fala o seguinte. Tem uma pessoa que nunca se arrepende. Isso aqui eu acho que o Freud ia chamar de psicopata. Certo ou não? Esse é o que quer dizer? Uma pessoa... Porque é verdade, hoje em dia a psicologia chama o psicopata, eles falam que não tem solução. É uma pessoa que pelo menos eles ainda não encontraram nenhum remédio, que é uma pessoa totalmente fria, ela consegue fingir que ela é boa, mas na verdade ela é má. E ela... mas mesmo... Vamos ver o que o judaísmo... Porque eu nunca gosto... Não dá para acreditar que tem uma pessoa que não tem solução, porque senão por que ela vive? Por que Deus criou uma pessoa? Então, você tem que falar que até ele tem tchuvá, mas vamos ver o que o Alter Rebbe define aqui. Ele fala, tem pessoas que nunca se arrependem e nunca vem pensamentos de arrependimento de tchuvá na cabeça dele. Ele é chamado rachá completo. Um rachá veralô, quer dizer, ele é totalmente negativo, porque ele fala assim, apenas o mal ficou na alma dessa pessoa. Porque, só um minuto, vamos terminar isso, porque ele se fortaleceu tanto sobre o bem, que ele saiu da pessoa, mas ele continua pairando sobre a pessoa. Quer dizer, mesmo esse irachá, ele ainda tem uma certa positividade, mas está tão afastada dele, que ele não se arrepende mais das coisas ruins que ele faz. Fala, Davi. Você quer saber como que dá para saber que o cara chegou nesse nível? Se ele nunca se arrepende. Não, qual que é o limite? Como que você sabe, por exemplo, botar essa garrafa aqui é errado ou não? Então, essa é a pergunta que ele vai também. Tudo vai depender do que você acredita, certo? Quer dizer, se você vai pegar pela Torá e você acreditar que tudo que está escrito na Torá é o correto, se você pegar que tudo que está escrito na Torá é o correto e você vai estudar no Shulchan Aruch, que são as ramificações, lá tem todas as leis, certo? Do que a pessoa deve fazer ou não, tanto para Deus como para os outros seres humanos. Também, né? Sim, além das leis do país. Mas normalmente, se um cara cumprir todas as leis da Torá, ele vai cumprir também as leis do país. A pergunta é, vamos pegar primeiro as leis da Torá. Se uma pessoa ela seguir, arrisca tudo e nunca se descontrola e nunca perde, ele vai ser um Benoni, como a gente vai ver no próximo capítulo. Agora, vamos dizer que você ainda não está num nível de religião, que você aceita ou que você está querendo cumprir toda a Torá. Por isso eu falei, isso que o Alter Rebbe está falando vale mesmo para pessoas não religiosas. Isso que eu acho que o Felipe estava falando. Quer dizer, mesmo para uma pessoa que ela acredita que bem e mal é um outro conceito, certo? Que ele considera de moral e ética, etc. Tudo isso também é válido, quer dizer, porque seja lá o princípio que você resolveu que é importante para a tua vida, se você deixa de cumprir esse princípio por causa do teu instinto, você está sendo um rachá, certo? Naquele momento, quer dizer, você está perdendo dos teus medos, dos teus traumas, dos teus desejos e assim por diante. E aí ele termina falando, por isso está escrito que sempre que tem 10 Yehudim, 10 judeus, a Shekhinah, a divindade, está naquele lugar. Isso ele está falando uma coisa muito importante. Por exemplo, vamos dizer que a gente precisa completar um minyan. E tem um cara lá que ele é um rachá, certo? Ele não é uma pessoa que acredita, talvez ele até fala assim, eu sou judeu ateu, eu não acredito em nada. Mesmo assim ele conta para minyan. É uma coisa interessante. Por quê? Afinal ele está totalmente ruim. Porque tem uma parte da alma divina dele que está nele, mas ela está envolvente, ela não está interiorizada. Mas mesmo uma pessoa que se afastou muito do caminho, nós acreditamos que ele tem volta. Por isso, voltando para o caso do psicopata, eu acho que mesmo que pelo judaísmo a gente não pode falar que tem alguém que não tem solução, que não tem jeito. Quer dizer, por pior que seja a situação dele, nós acreditamos que se ele quiser de verdade, ou às vezes se ele for tratado da maneira correta, com amor e carinho, ele pode acabar sendo uma pessoa boa, mesmo que a psiquiatria chame ele de psicopata, ele tem alguma solução, porque senão ele não teria motivo para estar vivo se ele não tivesse correção. Então isso é o capítulo 11.
Rafael, você quer desligar? Escolha. Escolha. A pergunta é: